Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os princípios básicos da meditação. E eu vou abordar a meditação que a gente usa dentro da prática do yoga. Ela não quer dizer que ela não sirva para outras meditações, meditação ativa, enfim, mas é importante você saber que existem algumas coisas básicas que a meditação tem e que, independente da meditação que você for fazer, ela vai usar esse recurso dentro de você. Então, para começar, eu quero dizer o seguinte: qualquer meditação que você faça, ela vai usar um recurso que você tem aí dentro de você, um recurso que você já nasceu com ele, é um recurso que ele é muito poderoso quando você usa ele de uma forma concentrada, intensa. E dentro da filosofia Samkhya, que digamos é a parte que explica um pouco da prática do yoga, o Samkhya ele reconhece esse recurso como uma das forças mais poderosas que a gente tem dentro da natureza. E esse recurso é a nossa atenção. A atenção é a ferramenta básica de trabalho para você fazer qualquer meditação. Qualquer meditação que você for executar precisa de atenção, precisa de foco. E atenção não é exatamente concentração. Quando você está concentrado, não necessariamente você está atento. Porque a concentração, ela é, por exemplo, você usar um recurso do seu corpo numa determinada direção, mas a atenção é o que vai fazer você assimilar aquilo que você está colocando, aquele recurso, para que você consiga perceber, entender, identificar. Então, quando você vai meditar, ou quando você vai praticar yoga também, a atenção também é uma ferramenta básica de trabalho do yoga, tá? Mas quando você vai meditar, você vai usar a sua atenção dentro de uma direção específica. E essa direção específica, a gente chama dentro da meditação de objeto da meditação. Então, o seu objeto usado para meditação, para meditar, aquele objeto que você vai colocar o foco da sua atenção, esse objeto ele sempre vai estar presente, independente da meditação que você for fazer, porque você tem o observador, que no seu caso é você, né? E aí você tem o objeto de observação e você tem um meio que você vai utilizar para você colocar o uso da sua atenção naquele objeto. E aí no yoga a gente tem 3 formas básicas em que você pode usar a sua meditação, para você executar, independente se você tem ou não experiência, independente se você está acostumado a praticar meditação ou não. Essas 3 formas básicas, elas provavelmente vão estar presentes de alguma forma. Então a primeira coisa o primeiro objeto de meditação que você vai usar é um objeto que é imagem. Então você pode usar uma imagem e essa imagem ela vai ser o recurso necessário que vai manter a sua atenção canalizada e presente e focada e sustentada, ou seja, você vai sustentar a sua atenção naquele objeto. Então você pode usar a chama de uma vela, uma flor, o pôr do sol, a lua, são objetos básicos, tá? Mas não necessariamente você precisa desses objetos, você pode usar qualquer objeto. Se você meditar num prego, num clips, numa caneta, se você meditar, num graveto, funciona, porque a princípio, o princípio não é que você precisa especificamente daquele objeto em si, você não está meditando nas qualidades daquele objeto, ou nas características que aquele objeto tem. Você está usando aquele objeto como uma forma de canalizar a sua atenção. E, na verdade, o que a gente quer com a meditação é enxergar as coisas além dessas qualidades. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais para frente, porque é um outro assunto, tá? Mas o que você tem que entender agora é que não importa qual é a imagem. Mas, se for uma imagem mais agradável, que é mais fácil para você sustentar o foco da sua atenção lá, é melhor. Então, se você, por exemplo,
tem mais facilidade de focalizar sua atenção no fogo. Você pode usar a chama de uma vela, né? Ou imaginar uma imagem de fogo, uma fogueira, alguma coisa assim, né? Se você tem mais facilidade de contemplar o pôr do sol, né? Focalizar nele, também pode fazer isso. E essa imagem, ela tem duas formas de você utilizar. Você pode ver a imagem, né? Então você vê uma foto, vê um vídeo, né? Vai lá e assiste o pôr do sol, enfim. Você pode fazer isso vivenciando, usando os seus sentidos, né? Seus olhos. Mas você também pode imaginar, você pode visualizar. E a visualização, ela é sempre um pouquinho mais poderosa, ela é sempre um pouquinho mais forte no efeito também, porque isso vai exigir um pouco mais de esforço para que você consiga sustentar a sua atenção e o seu foco naquele objeto. Então, a gente começou com uma imagem, tá? O segundo objeto é o som. E o som, ele também pode ser, por exemplo, o que a gente usa muito no yoga é o som do mantra Om, que é o som desse chakra, do Ajna Chakra. Então o som do mantra Om, se você não conhece, é Om. Esse é o som do Om, do mantra Om. Mas você pode usar ele em forma de japa, ou seja, de repetição. Om, 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 essa repetição que você faz, ela ajuda a sua mente a não desviar o foco para outras coisas e manter o foco no som. Pode ser outros sons também, mas preferencialmente um som que tem uma característica do mantra. Por que a característica do mantra? Porque uma das coisas que o mantra tem é a repetição. E por que existe a repetição? A palavra mantra significa instrumento do pensamento. O que é o instrumento do pensamento? Como é que seu pensamento funciona? Né? O que caracteriza a parte básica do funcionamento do pensamento? É o movimento. Então, o movimento é algo que vai ficar presente 100% do tempo no seu pensamento. Você não para exatamente de pensar. Às vezes você tem a sensação de parar de pensar quando você está com a sua atenção muito concentrada. Mas não necessariamente você está parando de pensar, porque é um fluxo. É um fluxo contínuo. Eu cheguei a falar isso quando eu falo dos 8 passos do Yoga de Patanjali, dando exemplo do rio. Mas o que você tem que saber, né, o que você tem que saber em relação a essa meditação do som, é que geralmente o som é um som como esse som do mantra Om, em que você repete. Você pode também meditar num outro som, que é o som da sua respiração. A gente pensa no som da respiração como se ele também fosse produzido através de uma sílaba, que é o Sohan ou o Hansa. Aí depende, né? O Hansa está mais relacionado com a cultura do Hatha Yoga e o Sohan com a cultura védica, se eu não estou enganado, tá? Não lembro exatamente dessa origem, mas o que você tem que saber assim, é como se você estivesse fazendo o som misturado com a sua respiração. Então é uma outra forma de você concentrar a sua atenção também. Você pode fazer também o som, concentração no som contínuo, que não é mais recomendável você usar o som repetido, como Om, do que Om, mas também funciona se você prestar atenção no som contínuo e não no som repetido. Então, é um segundo método. Agora, o terceiro método é o seu corpo. Então, você pode usar as suas sensações corporais, a sua resposta sensorial para meditar. Então eu dei um exemplo agora da respiração, né? Pensando no som da respiração. Você pode pensar na respiração em si, pensar no ar entrando, no ar saindo, no ar entrando, no ar saindo. Você pode pensar também em concentrar sua atenção no seu coração e focar lá, deixar a atenção no coração. É um outro exemplo. Você pode usar dois objetos, né? Então você pode usar, por exemplo, o som, Sohan ou Hansa, né? Então inspira So, expira Sa, inspira Ram, expira Sa, inspira Ram, expira Sa, e assim por diante. E aí você também presta atenção na respiração, no ar entrando, no ar saindo. Então fica mais difícil de desviar o foco da atenção para uma outra coisa.
Então esses são os 3 objetos, esses são os 3 recursos básicos de meditação. Tá? Você pode, por exemplo, fazer algo que hoje a gente chama de mindfulness, né? Que é aquela atenção plena, atenção que você coloca em cada coisa que você faz no dia a dia. E a gente chama isso no yoga de karma yoga. Você pode fazer a prática do karma yoga, focar na ação. Então se você vai para o dia a dia fazer o seu trabalho, né? Você vai lá, vai trabalhar. Então foca no trabalho, não deixa a sua atenção desviar para outra coisa, não deixa a sua mente dispersa, mas foca na ação e não no fruto que essa ação vai produzir ou no resultado. Então essa é uma outra forma também de você usar a sua atenção, mas aí já foge um pouco dos 3 objetos. Então o que você tem que saber é que, assim, de novo, né, atenção é controlar a sua atenção, a meditação é controlar a sua atenção, é manter o seu foco, né, concentrado num objeto. E por que o objeto? Porque isso ajuda você a não desviar a sua atenção para uma outra coisa, e quando você desvia a atenção para uma outra coisa, você tem um objeto de referência, e aí você pode simplesmente trazer a sua atenção de volta para o objeto. Então você está lá meditando, e aí de repente começa a pensar no que você vai ter que fazer amanhã, né? Nossa, amanhã eu vou ter que fazer aquele trabalho e ligar para tal pessoa e tal. Não é para você pensar isso na meditação. Você não está vivendo isso. Então o que você faz? Opa, peraí, mudei meu foco. Volta a atenção para o objeto. E aí continua, se esforça para manter a atenção no objeto. Esse esforço é o que a gente chama no yoga de dharana. Dharana é segurar, prender, né? É a sua capacidade de sustentar, né? Então quando você faz o dharana, você está sustentando a sua atenção naquele objeto. Quando você consegue meditar, você já está com a atenção focada no objeto. Aí ela fica fácil, né? Você não tem um esforço muito grande, mas nesse começo você tem um esforço. Então esses desvios que acontecem durante a meditação, desvios de pensamentos, desvios de sentimentos, né? Você está sentindo alguma coisa diferente, né? Qualquer coisa, a meditação às vezes manifesta algum sentimento diferente. Você pode sentir, por exemplo, algo físico. Você está lá meditando, aí começa a coçar. Não consigo meditar porque coça tudo, né? Sim, né? Todas essas coisas é o que a gente chama no yoga de vritti, ou seja, são as oscilações, são os vórtices de movimentos que a sua mente tem. Mente e corpo, mente e emoção, mente e pensamento, mente tudo isso, tá? Mente não é só cérebro ou só cabeça, mente é o que está além do corpo. Então, a sua mente está acostumada a viver dentro de um espaço físico, um espaço delimitado, que a gente chama de samskara, que são seus hábitos. Então, o que a meditação faz é eliminar esses hábitos, principalmente aqueles hábitos que não tem nada a ver com você. Então, quando você começa a fazer alguma coisa diferente, que vai fazer a sua mente começar a fazer uma certa limpeza, existe um bloqueio. Existe algo que fala assim, opa, peraí, né? Não é pra gente mudar isso aqui, né? E aí a sua mente vai lá e fica tentando tirar o seu foco dali. E se você for parar para pensar, isso acontece todo dia, toda hora. Você está fazendo alguma coisa, e aí procrastinação é um exemplo disso, né? Você está fazendo alguma coisa, e aí de repente aparece uma outra, e você começa a colocar atenção naquilo, e não tem nada a ver com o que você estava fazendo. E aí de repente você fala, putz, mas por que eu estou aqui, né? Perde um tempo e volta para lá, né? Redes sociais às vezes fazem isso, e-mails, mensagens, WhatsApp, hoje em dia essas coisas tecnológicas distraem muito. Então, a meditação ela ajuda você a ser uma pessoa com um foco intenso, com um foco pleno. Não deixar que nada que seja captado pelos seus sentidos desvie a sua atenção daquilo que é o seu propósito naquele momento. Então, o objeto que você usa para meditar serve para você treinar isso, para você fazer com que a sua atenção ela fique cada vez mais canalizada. E aí existem uma série de benefícios que a meditação proporciona, porque ela vai mexer com a estrutura física do seu cérebro e isso vai mudar, consequentemente, as respostas que você tem automáticas e, consequentemente, também você vai mudar coisas que são somatizadas no seu corpo. Então, às vezes você está com uma tensão, né, de preocupação nos ombros e tal, aí você vai lá e medita, você não está preocupado mais, você não está focado na preocupação. Então, automaticamente, você vai liberando aquilo e você vai sentindo o seu corpo
começar a relaxar, a sua respiração começar a ficar mais longa, às vezes um aperto no peito começa a ficar mais aliviado. Por quê? Porque a sua mente ela não está mais produzindo um conteúdo inútil, no sentido de que aqui você não vai fazer nada a respeito, com a preocupação no futuro. Pô, será que eu vou chegar lá? Será que eu não vou chegar? Vai dar certo? Não vai dar certo? Ou com a preocupação no passado, né? Ficar pensando, remoendo alguma coisa, né? Ou nossa, e aí o que aconteceu? Não vai fazer isso. Então, viver o presente, viver o agora, faz você ficar com a atenção plena e toda a sua energia, todo o seu potencial ele vai ser ativado, né? Ele vai ser, agora fugiu a palavra, todo o seu potencial vai ser colocado em prática. E aí, a meditação ela serve como um mecanismo para que você perceba tudo aquilo que não é parte daquilo que você está fazendo naquele momento, daquilo que representa você, daquilo que é o seu foco de verdade, para você ir controlar melhor os seus sentidos, né? Os seus sentidos, os seus pensamentos, as suas emoções e focar no que é importante de fato e de verdade. Então, só para recapitular, a gente aprendeu aqui que você pode meditar numa imagem, num som ou em alguma coisa no seu corpo, e que você também pode combinar esses objetos, né? Meditar no som da respiração e na respiração em si. Você pode imaginar uma imagem no seu corpo também. Então essas são as formas de meditação básicas que você pode usar a partir de agora. Então vai lá, antes de dormir, senta. Pode sentar na cama, não precisa sentar assim como eu estou sentado no chão. Senta na cama, pode pôr a mão no joelho, não precisa fazer nenhum gesto se você não quiser. Mas se você se sentir confortável, fazer o gesto ajuda. Então fecha os olhos e começa a concentrar num objeto. Treine esse objeto durante uma semana, por exemplo, para você ter uma vivência, né? Então treina a imagem, por exemplo. Treina a imagem, tenha a vivência, a experiência daquele objeto, como que você, se aquilo é um objeto que ele é realmente o seu objeto de meditação, e aí depois muda, testa um outro, testa o som, por exemplo, depois testa uma parte do corpo, aí volta para outra imagem, vai ter um objeto que vai ser o seu objeto, e quando você encontrar esse objeto, não dá para explicar exatamente como é que você encontra esse objeto, mas você vai saber, quando você encontrar o seu objeto, ele vai ser o seu objeto para a vida inteira. Você não vai precisar mudar mais. Mas antes talvez você precise um pouco desse treino, tá? Nos outros vídeos eu vou falar também um pouco mais sobre meditação, vou dar algumas práticas, algumas técnicas de meditação. E dá para a gente fazer muita coisa na meditação, mas tudo que você faz na meditação, às vezes o pessoal fica criando um monte de conteúdo de meditação, eles são formas de você chegar na meditação. Então a prática de yoga, por exemplo, é uma forma de você chegar na meditação. E aí quando você medita fica mais fácil. Diferente de quando você chegou, sentou e medita. Talvez você esteja com a cabeça muito cheia. Aí você faz a prática de yoga, trabalha o corpo, né? Está com o corpo solto, mais encaixado, mais relaxado, a mente está mais limpa e leve, né? As tensões estão mais soltas. Aí você senta para meditar, fica muito mais fácil. Então muitas vezes as visualizações, as conduções, tudo isso que você faz na meditação vai te ajudar nesse sentido. E isso faz muita diferença às vezes. Por isso que existem muitos tipos de meditações diferentes, mas o básico da meditação é isso, é foco num objeto, controlar a sua atenção. Então vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito comprido, nem sei quanto tempo que passou. Experimenta praticar a meditação aí do outro lado. Como eu falei agora, só focando na imagem, antes de dormir você pode fazer, você vai dormir melhor, você pode fazer também ao acordar. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo, ok? Muito obrigado por você estar aqui. Namastê. Tchau, tchau. Agora a perna está doendo.